Olá, aqui é a Helga. Como se não bastasse tudo que estamos vivendo com essa crise do bichinho, vejam a notícia que publica-se estes dias. É hora de criar uma Constituição Mundial? Vou ler aqui este artigo que foi publicado pelo jornal espanhol El País no dia 4 de abril, faz já 12 dias. Não é uma notícia que, digamos, nova. Intitula-se As crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Um grupo de filósofos e ativistas propõem uma norma que sirva de bússola de todos os governos, para o bom governo do mundo. Vejam bem. No começo deste meu canal, que eu abri em 2018, eu publiquei um vídeo falando sobre... Era um vídeo ainda naqueles... Quando eu comecei o canal, meus vídeos eram simplesmente musiquinha e texto. Mas um dos vídeos eu fiz mostrando a importância para a criação dessa ONU, da figura do famoso escritor inglês H.G. Wells, Herbert George Wells. Eu vou ver se não ficar muito longo esse vídeo, eu vou trazer aquele pequeno clipe, porque não passam de 5 minutos, em que eu mostrava a relação do Wells, famoso, excelente escritor de ficção científica, que escreveu livros, alguns dos quais eu li, como A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível e tantos outros livros que encantaram gerações inteiras. Mas voltando aqui ao artigo do El País. As crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Um grupo de filósofos e ativistas propõe uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. O artigo foi escrito por Braulio García Jaén e publicado no El País no dia 4 de abril de 2020. Os perigos prolongados de calma favorecem certas ilusões ópticas, dizia o escritor alemão Ernst Junger em seu livro intitulado em espanhol La Emboscadura. Não sei como se traduziria, como foi publicado, se foi publicado no Brasil, que nome levou. Abre aspas. Uma delas é a suposição de que a inviolabilidade do domicílio fundamenta-se na Constituição e encontra-se assegurada por ela. Na realidade, a inviolabilidade do domicílio baseia-se no pai de família que aparece na porta de casa acompanhado de seus filhos e empunhando um machado. Fecha aspas. A catástrofe desencadeada pelo bichinho poderia considerar-se um desses momentos que Junger considera da verdade, a condição de mudar de escala. Em meio ao caos, onde Junger via o pai como um garantidor da segurança, agora reaparece o Estado
nacional como o garantidor último da vida dos seus cidadãos. Mais além dos bem-intencionados acordos internacionais e esferas supranacionais como a União Europeia, o papai-estado parece o único capaz de garantir a inviolabilidade do território e proteger seus nacionais. Mas tem sentido fechar as fronteiras para lutar contra o bichinho? Não é esse retorno à soberania nacional uma reação melancólica frente a um perigo sem passaporte? Não recorda esse gesto, no fundo, as filas que vimos formarem-se diante das lojas de armas nos Estados Unidos? Não era isso matar moscas com canhões? Um grupo de juristas e ativistas escolheu um caminho muito diferente e, apesar do momento crítico e da convulsão atual, lançou uma ideia colossal, uma Constituição da Terra, como ferramenta de governança global. Frente ao reflexo nacional, a imaginação cosmopolita quer avançar na globalização do direito. Não é uma hipótese utópica, disse o ex-magistrado e filósofo do direito italiano, Luigi Ferrajoli, muito conhecido dos juristas. Essa é minha área e eu sei que esse aqui é muito citado, por exemplo, no Brasil. Durante a primeira assembleia desse movimento, em Roma, no dia 21 de fevereiro passado. Ao contrário, trata-se da única resposta racional e realista ao próprio dilema que Thomas Hobbes, autor de Leviatã e teórico do Estado moderno, enfrentou há 4 séculos. A insegurança geral da liberdade selvagem ou o pacto de coexistência pacífica sobre a base da proibição da guerra e a garantia da vida, explicou Ferrajoli. O contexto da Assembleia era, ao mesmo tempo, antigo e raivosamente atual. A Biblioteca Valliceliana, uma instituição tão velha como Hobbes, e na capital da Itália, que detectava então o primeiro contágio local pelo bichinho. Mas a ideia está há anos sendo forjada, promovida pelo jornalista italiano Raniero Lavalle, e havia-se anunciado formalmente em Roma em dezembro de 2019, quando o bichinho era ainda uma realidade sem nome nem reconhecimento oficial na própria China. Há anos que se vem trabalhando em uma mesma direção, ainda que de diferentes perspectivas, como a necessidade de um novo contrato social, conta por telefone de Buenos Aires, Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz e outro dos promotores. Agora a necessidade é viral e vital. A Constituição do mundo não é o governo do mundo, mas a regra de compromisso e a bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Isto tudo são palavras de Ferrajoli, autor de Constitucionalismo Além do Estado, ou, vou dizer o título em espanhol mesmo, porque não sei como se intitula em português, Constitucionalismo Más Allá del Estado, editorial Trota, 2018. O sujeito constituinte não seria, essa vez, um novo Leviatã, mas os habitantes do mundo. A unidade humana que alcance a existência política, estabeleça as formas e os limites de sua soberania e a exerça com a finalidade de continuar a história e salvar a terra, afirmou Ferrajoli em Roma. O processo exige a adesão dos Estados. A destruição do meio ambiente, o clima, a fome ou a segurança dos migrantes pareciam os problemas mais urgentes até a chegada do bichinho, que desatou a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, segundo as Nações Unidas. Mas nem todo mundo vê oportuna uma iniciativa assim em um momento como esse. A Constituição da Terra é a Carta das Nações Unidas, diz Josu de Miguel, professor de Direito Constitucional da Universidade de Cantábria, na Espanha. E se temos dificuldades para a afirmação de uma noção básica do direito internacional para todos os povos, o passo a uma Constituição da Terra parece-me ingênuo, diz. Ademais, para Josu de Miguel, que se doutorou com uma tese sobre o Conselho de Europa. O Conselho de Europa faz parte do sistema da União Europeia. Pois, para de Miguel, que doutorou-se com uma tese sobre o Conselho de Europa, o elemento utópico pode ser contraproducente. E continuou o artigo. O final da Segunda Guerra Mundial é o ponto de referência tanto para quem defende dar esse passo como para os seus detratores. Se ao final da guerra nos tivessem dito que hoje ia haver uma Corte Penal Internacional, ou que na Europa e na América Latina a Convenção dos Direitos Humanos ia impor-se aos Estados, nós não teríamos
acreditado, afirma Luiz Arroyo Zapatero, catedrático de Direito Penal da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, em favor da ideia do constitucionalismo planetário. Vejam isso, constitucionalismo planetário. De Roma saíram, em 1957, os tratados fundacionais da atual União Europeia, que então era uma ideia extravagante dos franceses e quase exclusiva de Jean Monnet, acrescenta Arroyo. Os que idealizaram a comunidade, isto é, a Comunidade Econômica Europeia, germe da União Europeia, escaparam sempre da ingenuidade do momento utópico, recorda de Miguel, autor do livro Kelsen versus Schmidt, Política e Direito em la Crisis del Constitucionalismo, Guilherme Escolar, editor, 2019. Por isso, eles pensaram no funcionalismo, começar com objetivos pequenos, ir consolidando-os, trabalhando pela integração e que a partir desses elementos vai se criando a comunidade política, explica ele. Realmente é assim, e eu, no meu canal, cheguei a trazer um vídeo mostrando como esse governo mundial constrói-se a partir de governos regionais. É um dos vídeos que eu vou trazer nessa minha série de redifusão dos vídeos iniciais do meu canal. Voltando aqui. A União Europeia teve um momento constitucional, abre aspas. Em 2004, pensou-se que se mobilizamos uma Constituição, mobilizaremos uma comunidade política. Mas não funciona assim. Talvez os cidadãos acham que as constituições são feitas pelos povos, pelos parlamentares em uma Assembleia Constituinte, etc. No ano de 2005, o projeto de Constituição Europeia encalhou nos referendos da França e da Holanda, que votaram contra, mas os direitos fundamentais estão garantidos na prática pelos tratados e pelo Tribunal da União Europeia. Bom, antes de seguir a leitura aqui, eu tenho que dizer que o El País é um jornal de esquerda, não? A quem escreve esse artigo deve parecer-lhe, pelo que estou notando, e por onde escreve o El País, deve parecer-lhe muito interessante essa ideia de uma Constituição Mundial. Basta ver aqui essa última frase que eu trouxe. Mas os direitos fundamentais estão garantidos na prática pelos tratados e pelo Tribunal da União Europeia. Parece que esse autor vê com simpatia a União Europeia. Muito diferentemente de mim, que já tive a ocasião de, neste canal, dizer que estou contra a União Europeia. A própria existência da União Europeia, como estou contra a existência da ONU. Seguindo aqui o artigo. A Constituição Europeia fracassou pela prevalência dos nacionalismos, recorda Ferrajoli por telefone de Roma. Pelo analfabetismo dos soberanistas, olha o que ele diz, pelo analfabetismo dos soberanistas, diz, em referência à versão atualizada das teorias de Carl Schmitt, sem povo não há Constituição, que para ele representam Salvini na Itália, Orbán na Hungria, mas também os ricos do norte. Que coisa, gente, vejam isto, Ferrajoli, este tão festejado filósofo do direito, festejadíssimo no Brasil, festejadíssimo na Espanha, é incrível, olha aí o tipo de pensamento do cara. Não há nenhum povo unitário, a vontade do povo é, ao final, a vontade do chefe, acrescenta Ferrajoli, que sublinha o passado nazista de Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um grande filósofo, a crer, pelo que diz, filósofos de grande talha que eu pessoalmente conheço. Para Ferrajoli, uma Constituição não é a vontade da maioria, senão a garantia de todos. A Constituição Mundial obrigaria a proteger a igualdade, coisa que eu detesto, igualdade, o direito à não discriminação, depende, né? Porque eles só querem o direito à não discriminação dos grupos que eles defendem como sendo aqueles que têm direito a uma absurda igualdade que nós sabemos que é impossível. Ou a saúde, diz Ferrajoli. Direitos que pertencem à esfera do não decidível e que não podem estar à mercê das maiorias. Ninguém, diz ele, está falando de um Estado mundial. Não, claro que não, né, senhor? Claro que não. Vocês vão fazendo as coisas dizendo que não é. Vão fazendo o bolo dizendo que aquilo não é bolo. É assim que vocês trabalham. Ninguém, diz Ferrajoli, está falando de um Estado mundial. Cada país deverá poder seguir decidindo sobre o decidível, isto é, as políticas que não violentam os direitos fundamentais.
com 2.500 bilhões de pessoas confinadas no mundo, a crise sanitária prova, em sua opinião, que somente as soluções globais garantem nossa sobrevivência. E ele diz: é absurdo que acumulemos armamentos para a guerra e que não acumulemos máscaras para uma crise como esta, acrescenta Ferrajoli. Está a comunidade internacional madura para uma proposta como a sua? Pergunta o autor deste artigo do El País. E ele responde: não sou tão ingênuo. É um processo que tardará muitos anos, mas é necessário lançar o debate público. Bom, aqui está esse senhor tão festejado pelos juristas. É verdade que muitos dos estudantes de direito, pelo menos aqueles que eu conheci, são hiper ingênuos. Ingênuos, não sabem nada de política, saem por aí macaqueando e repetindo o que dizem seus professores, que muitas vezes são socialistas, pessoas com simpatias socialistas, socialista globalista, e esse pessoal fica aí babando por esse tipo de gente, não? Este Ferrajoli. Gostaria também de trazer aqui à palestra o fato de que já vem realmente há muito tempo sendo pensada essa coisa de uma Constituição Mundial. Vejam aqui um artigo escrito por Jürgen Habermas, sim, o famosíssimo Habermas, o alemão, intitulado É possível uma Constituição Política para a Sociedade Mundial Pluralista? Esse artigo foi publicado nos Anais da Cátedra Francisco Soares. Por sinal, Francisco Soares, o grande filósofo espanhol, padre Francisco Soares, cuja obra completa eu tenho a felicidade de dizer que tenho a obra completa de Francisco Soares em casa, pois esse artigo do Habermas foi publicado nos Anales de la Cátedra Francisco Soares, número 39, do ano de 2005. Já tem 15 anos esse artigo. Como não é possível ler aqui um artigo que tem 14 páginas, eu vou ler apenas a introdução, o que chamamos o resumo ou o abstract. E diz o seguinte: o abstract desse artigo do Jürgen Habermas. As possibilidades de que o projeto de uma ordem cosmopolita tenha sucesso não são menores hoje do que eram em 1945, quando terminava a Segunda Guerra Mundial, não? Ou em 1989 e 90, quando caiu o Muro de Berlim. Isso não significa, entretanto, que sejam mais. Agora bem, não deveríamos perder de vista a magnitude das coisas. O projeto kantiano, sim, aqui é uma referência ao filósofo alemão Immanuel Kant. O projeto kantiano veio a público por primeira vez com a Sociedade das Nações, isto é, mais de 200 anos depois de que se tivesse estabelecido. Sim, porque Kant é um homem do século XVIII, não? Ademais, a ideia de uma ordem cosmopolita não se estabeleceria de forma duradoura até a criação das Nações Unidas, em 1945. Desde o começo dos anos 90, a ONU foi aumentando a sua relevância política e se erigiu como um elemento muito a ter-se em conta nos conflitos políticos mundiais. Inclusive, a grande superpotência viu-se obrigada a enfrentar-se com a Organização Mundial quando essa última negou-se a dar legitimidade a uma intervenção unilateral. A ONU sobreviveu à tentativa posterior de marginalizá-la e agora parece estar decidida a levar a cabo as reformas necessárias e urgentes dos seus principais órgãos e agências. As reformas propostas são o resultado de uma análise inteligente dos erros. Esse processo de aprendizagem vai na linha da continuação do projeto kantiano. Podemos continuar trazendo a ideia de Kant de uma condição cosmopolita se simplesmente a elaboramos com termos o suficientemente abstratos. Em primeiro lugar, desejaria mostrar por que eu considero que a alternativa kantiana entre uma república mundial e uma sociedade das nações é incompleta, para depois passar a esboçar a forma em que podemos voltar a conceituar o projeto kantiano nas condições que se dão na atualidade. Para finalizar, abordarei um desafio real ante o qual esse projeto poderia oferecer a resposta mais prometedora. Este que acabo de ler é o abstract do artigo de Jürgen Habermas
intitulado É Possível uma Constituição Política para a Sociedade Mundial Pluralista, que foi publicado no ano de 2005, há portanto já 15 anos, nos Anales de la Cátedra Francisco Soares, páginas 107 a 119. Vejam bem, é incrível. Quando nós pensamos que essas coisas são novidade, não são. Na verdade, essa ideia realmente de um governo mundial é uma coisa que vem desde Kant. Isso é já sabido de muitos. Mas nós realmente agora estamos já chegando mesmo. Na verdade, eu costumo dizer aqui no meu canal que nós já estamos nessa nova ordem mundial. Muita gente agora está dizendo, está chegando a nova... Nós já estamos na nova ordem mundial, considerando-se que as várias agências da ONU são como ministérios, de onde partem as ideias maravilhosas, como aquelas tantas que eu já tratei também no meu canal, que são trazidas aos parlamentos dos diversos países, que a gente pensa que são uma coincidência que em vários países as mesmas ideias passem pelas cabeças dos legisladores. Não, não. São todas ideias que vêm dos ministérios mundiais, que são as agências da ONU, e vêm para os parlamentos nacionais. Por exemplo, aquela ideia de tirar a vida do bebê na barriga da mãe, a ideia que foi posta agora, tem sido levada a cabo agora com muito sucesso, para a tristeza dos familiares que perdem os seus velhinhos, não? A ideia de dar um fim às pessoas maiores de idade e tantas outras ideias horrorosas que partem da ONU e chegam aos parlamentos nacionais e, contra o critério do povo, acabam sendo aprovados e impostos a todos nós. Pois aí está, um grupo de iluminados já está pensando, o grupo de iluminados já está aí, filósofos, ativistas, quando falam ativistas já tenho medo, estão pensando na proposta de uma Constituição Mundial que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. Que Deus nos corra confessados, como dizemos aqui. Que Deus nos encontre confessados, porque o que está vindo aí é bastante feio. Até meu próximo vídeo.